Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quem será o novo zagueiro do Mengão? E como repercutiu aqui em Portugal a notícia que o Flamengo comprará um clube aqui no país. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, link na descrição. Vamos lá, pessoal, muita coisa para falar para vocês no vídeo de hoje. Quero lembrar a vocês que ontem explodiu aí no Brasil a bomba dos nomes que o Flamengo vinham negociando aqui para ter o clube em Portugal, assunto que eu sempre trago muito aqui no meu canal. Né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, os nomes seriam Tondela, Vizela e Mafra. E aí eu queria contar um pouco para vocês, enfim, isso óbvio, as notícias que saem no Brasil saem aqui em Portugal também. Eu queria dividir com vocês um pouco o que os jornais portugueses falaram a respeito disso, né? Então vou pegar aqui as grandes publicações então que a gente tem aqui em Portugal, né? Primeiro, quero falar do jornal O Jogo, tá? E aí falar especificamente do Tondela. Inclusive, pessoal, é importante que você se inscreva no canal e acione o sininho, porque eu irei a Tondela esse fim de semana, provavelmente assistirei o jogo do Tondela no domingo e, enfim, conversarei com pessoas ali. Aliás, eu queria fazer uma retificação no meu vídeo passado, né? O presidente do Flamengo tem um nome, o presidente do Tondela tem o nome Coimbra, que é o mesmo nome da família do Zico. Né? E eu disse no vídeo de ontem que a família do Zico é de Tondela. Né? E aí, pelo sobrenome do presidente do clube como um todo, ser Coimbra, imaginei que ele até pudesse ser parente. Eu tive aí no meu Instagram, no meu Facebook, a visita do José Coimbra, que ele é primo do Zico, e aí ele me corrigiu. Né? Na verdade, o presidente do Tondela não é parente do Zico, um parente do Zico que mora em Tondela me corrigiu. Então, assim, o Tondela é um clube que sai na frente aí no nosso coração por saber que é a cidade onde nasceu o seu Antunes, pai do Zico. Inclusive, ele já visitou Tondela, enfim, já foi conhecer a família lá. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que diz aí o jornal O Jogo. No Brasil, disse que a SAD de Tondela foi vendida a investidores do Flamengo. O Tondela não desmentiu a informação, dizendo apenas que não comenta rumores. É sinal que o Tondela está a tornar-se cada vez mais apetecível para investir, diz o emblema viziense. A imprensa brasileira aponta nesta segunda-feira que a venda da SAD do Tondela a investidores ligados ao Flamengo do Brasil está consumada. Não confirmando nem desmentindo a notícia oriunda daquele país, fonte oficial do Clube Beirão refere apenas que não comenta rumores e que o Tondela está a se tornar-se cada vez mais apetecível para se investir. Tal como fazemos em relação aos nomes dos jogadores, não comentamos rumores. Relativamente ao que vinha sendo falado, é sinônimo do bom trabalho desenvolvido nos últimos anos que, juntamente com o futebol português, o Tondela torna-se cada vez mais apetecível para investir. Esclarecem. Essa aí é a reportagem no jogo. Né? Já na TVI 24, Flamengo não há nada assinado para a venda de Tondela. Né? David Bellinger, presidente da SAD Beirã. Para quem não sabe, pessoal, SAD é teoricamente a parte empresarial do clube que toma conta dos interesses do futebol. É como se existisse um clube social e aí existe uma SAD que toma conta do futebol. Então, David Bellinger, presidente da SAD Beirã, reage às informações oriundas do Brasil. Os adeptos do Tondela foram surpreendidos esta segunda-feira com uma informação oriunda do Brasil.
o Flamengo teria adquirido a SAD Beirã numa operação que envolvia cerca de 14 milhões de euros. Perante o dado não confirmado, o Mais Futebol contactou David Benega, o antigo jogador espanhol que desempenha o cargo do presidente da SAD de Tondela desde novembro de 2008. Não há nada assinado ou acertado, é o que eu posso dizer. Começou a garantir Benega confrontando com o rumor Flamengo. De resto, não posso estar sempre a desmentir os rumores que são lançados. Nos últimos 2 anos, cada verão, aqui estamos no verão, aqui em Portugal, pessoal, surgem informações desse gênero, e não é correto da minha parte, do ponto de vista empresarial, estar sempre a comentar isso, acrescentou serenamente. David Benega admite, de qualquer forma, que está a par de vários interessados em entrar no futebol português. Feliz ou infelizmente, há muito interesse de clubes e entidades estrangeiras para investir no futebol português. Mas, como disse, não há nada assinado da nossa parte com ninguém. Procuramos adotar sempre a mesma postura em relação a um jogador, a um treinador ou o que quer que seja. Quando estiver algo finalizado, comunicaremos, conclui em diálogo com o Mais Futebol. Ou seja, ele disse naturalmente que não pode falar a respeito, né? Enfim, como diz o outro jornal, não desmentiu e nem afirmou o que acontecia, né? Então aqui é o jornal TVI 24, né, pessoal? Como disse a vocês, boa Tondela esse fim de semana, sábado já vou pegar a estrada para ir para Tondela, para conhecer a cidade, não conheço ainda a cidade de Tondela, e para ver se eu consigo aí os ingressos para ver o jogo do Tondela no domingo também. Vou tentar conversar com algumas pessoas lá da cidade. E só aqui no canal Flamenguista em Portugal você tem isso. Por isso que é importante a sua inscrição no canal e o acionamento do sininho, para você saber primeiro, né, sobre as possibilidades aí do Flamengo ter um clube na Europa. Outro clube que foi ventilado na imprensa é o Vizela, né? O Tondela é um time de primeira divisão, está em 7º colocado, e o Vizela, atual na Liga Portuguesa Bwin, né? E o Vizela foi outro clube que foi ventilado aí como possível clube que o Flamengo terá em Portugal, né? Aí no jornal A Bola saiu ontem à noite uma notícia em relação a esse interesse do Flamengo, da parceria Flamengo e Vizela. Olha como a postura é diferente. Diz a Bola, o Vizela emitiu nessa segunda-feira um comunicado a negar a venda da SAD ao Flamengo. Recorda-se que no Brasil surgiram notícias que o emblema vizelense e o Tondela estariam na mira do conjunto carioca. Num curto comunicado, a administração da SAD frisa que nunca existiu qualquer tipo de conversa com os dirigentes do Flamengo. Confira o comunicado. Na sequência da difusão de notícias no Brasil que dão conta de alegadas conversas entre dirigentes do Clube de Regatas do Flamengo e a administração da SAD para uma suposta venda da mesma, quer o Futebol Clube Vizela, em nome da verdade, da defesa da informação transparente que deve aos adeptos e associados, negar a informação vinculada e garantir que nunca essa administração manteve qualquer tipo de conversa com o Clube Regata, com dirigentes do Clube Regatas do Flamengo. Então, assim, o Vizela já tem uma postura totalmente diferente dos representantes do Tondela em relação a isso. Aí vocês vão falar assim, flamenguista em Portugal, qual é o clube que vai fechar com o Flamengo? Qual é o clube que o Flamengo vai ser parceiro em Portugal? Não dá para dizer ainda, né? Enfim, essas negociações são confidenciais. Eu acho, né? Aí não é informação que eu passei até agora, foi informação. Eu acho que o Belenense Sades é um outro clube que está na mira do Flamengo também. Veremos, em todo caso, né? Aproveitarei e irei a Tondela esse fim de semana para conhecer as pessoas, para conhecer a cidade, né? Pessoal, vamos falar então de outro assunto agora. O Flamengo partiu para dentro no mercado nesse final de janela aqui na Europa, já conseguiu o Kennedy, né? Enfim, está aí em vias de conseguir o Andréas Pereira. E o Marcos Braz, numa entrevista no domingo, em algumas entrevistas no domingo, para ser sincero, disse que além desses 2 jogadores, né, podem pintar mais 2 jogadores da Gávea. Ou se especula muito que é o Thiago Mendes, né, mesmo depois das
da negativa da esposa do Thiago Mendes, dizendo que a negociação acabou, que não existe, podem ser que se volte aí com força para tentar o Thiago Mendes, né? Eu preferia o Rafinha Alcântara do PSG, mas tudo bem. E esse quarto nome, segundo o Marcos Braz, né, numa das entrevistas, pode vir a ser um zagueiro, né? E aí vem explodindo nomes aí de zagueiros que podem vestir o manto sagrado rubro-negro ainda esse ano, né? Enfim, torcida tem pedido aí Davi Luiz de toda forma. Marcos Braz desconversa, diz que não é bem o zagueiro que ele quer hoje, diz que o salário do Davi Luiz é muito alto, e três nomes acabam inundando os nossos noticiários. Alguns dias atrás, Lianco, jogador do Torino. Porém, ontem surgiram mais dois nomes. Rodrigo Eli, ex-jogador do Milan e do Alavés, e Robson Bambu, né, jogador do Lyon, ou melhor, do Nice, melhor dizendo, jogador do Nice. Vou falar um pouquinho aí desses três jogadores e fazer uma comparação com o Davi Luiz para você, rubro-negro, que está aqui no meu canal, para que você possa aí, quem sabe, até fazer a sua escolha. Vamos falar do Lianco, que foi para falar do primeiro, né? Lianco tem 24 anos, ele é sérvio-brasileiro, ou seja, ele nasceu no Brasil, nasceu em Vitória do Espírito Santo, porém de família sérvia. Tanto que ele jogou na seleção da Sérvia sub-19. Tá? Então, ele, assim, por seleções, ele jogou primeiro pela Sérvia. Passou pelo Brasil sub-20 e sub-23. Né? Ele começou na divisão dos bases do Botafogo, ainda nas divisões de base. Foi transferido para o São Paulo. No profissional de São Paulo, de 15 a 17, fez 21 jogos com a camisa do São Paulo e 1 gol. Em 17, foi vendido para o Torino da Itália, tá? Aonde cumpriu os 5 anos de contrato. Né? Nesses anos todos no Torino, fez 46 jogos, ou seja, ele não foi titular do Torino, mas era um zagueiro que era usado com regularidade. Aí, nas 4 temporadas, 4 temporadas, por que não 5? Porque em 2019 ele foi emprestado ao Bolonha, fez 13 jogos e 1 gol. Então, assim, teoricamente, ele tem contrato renovado com o Torino até 2026. É um jogador que não está livre no mercado, porém, e é um jogador que não tem tanta atuação assim. Porém, está aqui, é um dos primeiros nomes a serem ventilados para o Flamengo. Aqui deveria ser um empréstimo também, com preço de passe fixado. Rodrigo Eli chegou com força ontem, né? Ele tem 27 anos, 1,88 m, tá? Ele é ítalo-brasileiro, tá? Tem dupla nacionalidade também, aliás, como o Andréas Pereira tem. Ele começou muito cedo nas categorias de base do Grêmio, porém, ainda nas categorias de base, passou a fazer parte do Milan. O Milan trouxe ele se mudou para a Itália e o Milan teve contato com ele. No Milan, pessoal, ele jogou muito pouco mesmo. Né? É um jogador com histórico de contusões. Porém, ele é daqueles jogadores que o Milan empresta para times menores. De 12 a 13, foi para o Regina, fez 27 jogos, foi titular. 13 e 14, para o Varese da Itália, 37 jogos como titular. 14 e 15, para o Avellino da Itália, 30 jogos. De 15 a 17 ficou no próprio Milan, fez só 3 jogos, né? Quase não jogou no maior clube, num dos maiores clubes italianos. Em 2017 foi para o Alavés por empréstimo, fez 10 jogos e 1 gol. E em 2017 acabou assinando um contrato de 5 anos com o Avellino, com o Alavés. Então ele acabou jogando de 17 a 21 em 5 anos. Ele fez 69 jogos e 4 gols. É um jogador um pouco mais velho, né, que o Lianco, tem 27 anos, né, mas assusta a questão das condições, das contusões. Coisa boa em relação ao Rodrigo, totalmente livre de mercado, está sem clube. O Flamengo teria que negociar só com ele, não com o clube. Último nome que foi ventilado ontem, Robson Bambu. Falando aqui uma coisa, Lianco e Eli, eu confesso que eu não lembro dele jogando. Robson Bambu tem 23 anos, 1,84 m. Jogador da base do Santos, jogou no Santos 12 jogos em 2018. No Atlético Paranaense, eu lembro dele, né? Eu lembro
até porque nessa época o Flamengo, entre 19 e 20, o Flamengo enfrentou várias vezes o Atlético Paranaense, inclusive na final da primeira Supercopa do Brasil que o Flamengo conquistou. Ele fez 16 jogos e nenhum gol. E aí, em 2 anos, veio para o Nice, da França, na temporada passada fez 12 jogos e não fez gols também. Então, assim, o Robson Bambu parece ser um bom zagueiro, né? Porém, pouco utilizado também. Então, é mais uma perspectiva. Ele tem contrato longo com o Lyon e poderia aí vir por empréstimo, um preço de passe fixado também. Ele é um zagueiro novo ainda, né? Então, temos 3 zagueiros aqui que têm algumas coisas em comum. Ou seja, não despontaram aí em grandes clubes europeus, saíram do Brasil e podem querer a volta para o Brasil, né? E mais jogadores que ainda, teoricamente, não se constituíram em grandes emblemas europeus, né? Porém, mais ou menos como Kennedy, né? Mais ou menos como foi Gerson e Pablo Bari, pode se trazer. E aí, vou falar um pouco do currículo do Davi Luiz. Davi Luiz tem 34 anos, né? Em 2007, ele era do Vitória de Espírito Santo. Em 2007, foi para o Benfica por empréstimo, fez 10 jogos. Foi comprado em definitivo pelo Benfica. Entre 2007 e 2011, no Benfica, fez 72 jogos e 4 gols. Depois foi vendido ao Chelsea, de 11 a 14, fez 81 jogos e 6 gols. Em 2014, foi para o Paris Saint-Germain. De 14 a 16, no Paris Saint-Germain, fez 56 jogos e 3 gols. Voltou ao Chelsea, de 16 a 19, 79 jogos e 5 gols. E o seu último clube, de 19 a 21, foi para o Arsenal, 53 jogos e 5 gols. Então, eu queria que vocês comparassem os currículos desses jogadores. É óbvio, o Davi Luiz é uma estrela mundial, diferente desses jogadores que são jogadores sem muita projeção aqui na Europa. Davi Luiz, todo mundo no mundo conhece o Davi Luiz, né? Facilidade, não tem que negociar com clube nenhum, né? Ele e o Rodrigo Eli não tem negociação com nenhum clube, né? Pontos negativos, né? A idade, né? Assim, a idade tem 34 anos, talvez ele tenha aí mais 2, 3 anos de bom futebol, né? Mas, assim, queria saber a sua opinião em relação a isso. Desses 4 zagueiros, qual você gostaria de ver envergando o manto sagrado rubro-negro? Coloca aqui nos comentários. Minha opinião, deixo para vocês. Para mim, disparado, o Davi Luiz seria a melhor opção, né? Mesmo que ele tenha só 2, 3 anos, né? Então, óbvio, se o Davi Luiz equiparar o salário dele às condições que o Flamengo pode pagar, né? Por quê? Mas ele é mais velho. Não tem problema nenhum. Que ele seja útil aí em 2, 3 anos. O Flamengo encerra a carreira, não tem problema. Porém, temos muitos títulos a conquistar ainda em 2021, 22, 23, seja lá o que for, né? Pessoal, acabei no meio desse vídeo de parar, recebi os ingressos. Realmente, você que acompanha o canal, estarei em Tondela no fim de semana, né? Acabei de conseguir comprar os ingressos e, para que você saiba notícias do possível futuro clube do Flamengo, né? Não deixe de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.